Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma história. Eu trouxe hoje a Reforma da Natureza de Monteiro Lobato. Quando a Guerra da Europa terminou, os ditadores, reis e presidentes cuidaram da discussão da paz. Reuniram-se num campo aberto sobre uma grande barraca de pano, porque já não havia mais cidades, tudo havia sido destruído. Foi então que o rei Carol da Romênia se levantou e disse: Meus senhores, a paz não sai, porque somos todos aqui representantes de cada país que só puxa a sardinha para o seu lado. Mas onde encontrar criaturas que representassem a humanidade e não viessem com as mesquinharias das que só representam povos, isto é, gomos da humanidade? O rei, depois de cochichar com o general Gaule, prosseguiu seu discurso. Só conheço, disse ele, duas criaturas em condições de representar a humanidade, que são elas, tia Anastácia e dona Benta. Elas governam muito bem o sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na América do Sul. Então, todos concordaram que as convidassem. Dona Benta recebeu aquele convite com grande simplicidade e alegria e seguiu com o seu pessoalzinho lá para essa conferência na Europa. Emília convenceu-as de ficar. E Dona Benta e tia Anastácia ainda recomendaram: Emília, não tire os pintinhos das cascas antes da hora e regue bem as plantinhas da horta. Emília disse: pode deixar comigo, pode ir tranquila. Quando elas saíram, Emília correu para escrever uma carta para sua amiga Rã, que morava lá no Rio de Janeiro. E ainda falou: vou mandar um pó mágico dentro de um saquinho de papel, mas cheire só a metade, senão você vai passar direto do sítio e vai parar não sei onde. Assim, a Rã fez. E já veio com milhões de ideias na cabeça, porque era Peralta igual a Emília. A Rã cheirou o pozinho, né, só metade, fechou os olhos, tampou os ouvidos e zip, acordou lá no terreiro do sítio do Pica-Pau Amarelo. E já chegou chamando: Emília, Emilinha, Emiloca. E Emília só disse assim: aqui! Uma voz que veio lá do pomar. Então, a Rã seguiu para lá correndo e viu Emília afundando as costas de um tico-tico. Que isso, Emília? Estou fazendo a reforma no tico-tico, minha primeira reforma. Vou começar por um passarinho. Estou afundando as costas e colocando os ovinhos aqui para que os predadores não cheguem perto. E assim foi. O tico-tico zum voou com o seu ninho nas costas dos ovinhos. Todos os humanos, disse Emília, foram para a Europa. E Rabicó? Perguntou a Rã. Ah, esse vai sofrer também uma reforma, só que mais tarde. Chegaram em casa já de tardezinha e à noite foram dormir e ficaram conversando até tarde, planejando muitas reformas. Emília disse: primeiro vou colocar amanhã as abóboras lá em cima do pé de jabuticaba. Não sei para que esse pé é desse tamanho, com a frutinha desse tamanhozinho. E a abóbora lá na horta? Com uma planta rasteira que não serve para nada, que a gente pisa e ainda esmaga aquele caule, com a abóbora desse tamanho. Vou começar por lá amanhã. E assim fizeram. Começaram de manhã a reforma da jabuticabeira e das abóboras. E disse: agora vamos lá para o pasto reformar a vaca moxa. Tanto que fizeram que até torneirinhas colocaram nas tetas da pobre vaca. De repente, quando estava entretida com a reforma da vaca moxa, que já tinha colocado também o seu rabo no meio das costas e o chifre atrás, né, na traseira da vaca, passou uma borboleta azul voando e Emília saiu correndo. Ai, essa eu não tenho, eu quero essa para minha coleção. E largou a vaca lá daquele jeito e saiu correndo atrás das borboletas. E ainda falou: ainda vou reformar as borboletas, os pernilongos e as pulgas. E a Rã ajudava. Sem parar, as duas fazendo reforma em todo o sítio. E disse:
E as formigas, você pretende reformar? Não, por enquanto as formigas não vou reformar. Aliás, elas já têm uma vidinha muito difícil, pode deixar. No dia seguinte, quando pularam da cama muito cedo, continuaram a reforma da natureza. E assim foi durante toda a semana. A reforma do quindim, por exemplo, pobre coitado, em vez do famoso chifre que cobre o nariz, pois era um rinoceronte, né? Elas fizeram uma flecha de cupido com um coração assado na ponta. E ornamentou os cascos do quindim, coitado, com pinturas branca de neve em todos os seus como se fossem os 7 anões. E trocou as 4 pernas do rinoceronte por 4 pernas diferentes. Uma de veado, uma de ganso, outra de jacaré e outra de pau. E substituiu aquele couro duríssimo por um revestimento muito bem trançado de palhinha de cadeira. A cauda botou 2, depois 3, depois 10, depois 100 e deixou-o com um verdadeiro varal de caudas, dando volta inteira em redor do pobre animal. Ah, que reforma! O que acha que devemos fazer com a reforma dos livros? Perguntou a rã. E Emília, disse Emília, vou fazer livros comestíveis. Que história é essa? Muito simples, em vez de livros impressos de papel, que só é comestível, e madeira, que é só comestível para o caruncho, eu farei livros impressos, fabricados de trigo e bem temperado. Que delícia! Quando chegarem ao fim de uma leitura, podem também comer o livro. Imagina, que delícia! Dizem que o livro é pão de espírito. Por que não ser também pão do corpo? As vantagens seriam imensas. Poderiam ser vendidos nas padarias, nas confeitarias ou entregue de manhã pelas carrocinhas juntamente com o pão e o leite. Imagina que legal! E tanta coisa as duas fizeram que, se fôssemos contar, teríamos de encher mais 2 volumes. Lá pelo fim da semana, o sítio do Pica-Pau Amarelo estava totalmente transformado, não dando a menor ideia do antigo. Foi por essa ocasião que Dona Benta anunciou a sua volta. Já concluímos tudo aqui na Europa. Deixamos o continente transformado num pequeno sítio. E Emília disse, temos que preparar a casa para receber todos. Vamos lá. E começaram a reforma da casa. Dona Benta, quando chegou, parou na saleta com os meninos e tia Anastácia foi para a cozinha. Mas que era aquilo? Que nem estavam reconhecendo a velha saleta. Estava tudo diferente, mas o que aconteceu? O que é isso, Emília? O que você fez aqui, pelo amor de Deus? O que significam essas mudanças? E Emília contou tudo. Eu reformei a natureza, disse ela, toda saltitante e feliz, falando que tinha feito assim uma coisa extraordinária. E quando enquanto a senhora consertava a Europa, eu aqui consertava todo o sítio. Que história é essa? Interveio o Narizinho. Eu bem disse, vovó, que ela queria ficar sozinha e fazer suas maluquices. Fui lá no meu quarto e encontrei a cama pendurada no forro, imagine. E eu disse, Pedrinho, entrando, fui à biblioteca e encontrei os seus livros, vovó, toda a sua coleção, cheirando alho e cebola. E sabe quem estava lá? O Rabicó, estava comendo ainda. Abri um e provei. Gosto de sopa. Páginas adiante, gosto de carne assada. Está um caos a sua biblioteca. Todos os livros estão sendo comidos por tudo que é bicho lá, tia Anastácia e Dona Benta. Quem é essa menina? Perguntou a rã. A rãzinha falou, é a Narizinho, ora. E o assombro da Dona Benta crescia ainda mais quando tia Anastácia apareceu aos berros. Sinhá, tudo está esquisito na cozinha. Pus o leite no fogo, assim que começou a ferver, assoviou,
E o leite, Nastácia? Sim, sinhá. Assoviou. E o fogo, num mesmo instantinho, foi apagando sozinho. Aquilo está com feitiçaria, sinhá. Andou uma bruxa por aqui. A bruxa é ela, disse Narizinho, apontando para Emília. Diz que reformou a natureza. Dona Benta não voltava a si de espanto. Mas que absurdo, Emília, reformar a natureza. Quem somos nós para corrigir alguma coisa que já existe, Emília? Que é isso? Isso é um erro. E um tico-tico entrou desesperado na sala e disse: Dona Benta, me ajuda. Livrai-me disso que Emília fez em mim. Transformou meu ninho nas costas e os ovos está aqui dentro me machucando. Por favor, me ajude. Que história é essa? Perguntou Dona Benta. E quando soube de tudo, abriu a boca. Era mais uma ousadia da Emília alterar tudo daquele jeito. Meu Deus! E Dona Benta sentou-se com a Emília. E Emília contou todas as reformas que tinha feito. Algumas eram muito absurdas, totalmente descontroladas. Com a ajuda de quem? Da amiga Rã, a menina que veio do Rio de Janeiro. Vovó, o que aconteceu aqui no sítio parece um sonho. Encontrei Quindim completamente transformado. Coitado do Quindim, nem parece mais um rinoceronte. E o Rabicó, então? Com uma cauda de cachorro. Coitado, frisadinha, só com 2 pés e pés de tartarugas. Pobre Rabicó. Sinhá, voltou tia Nastácia berrando. O mundo está perdido, tudo está pendurado na cozinha, no teto. Tudo esquisito, sinhá, tudo atrapalhado, ninguém entende mais nada. Então, Dona Benta sentou-se com a Emília e foi ver o que poderia ser feito. E sabe o que aconteceu? Muitas coisas tia Nastácia até deixou do jeito que estava, porque até fazia sentido. Mas Emília, muito peralta, disse: vamos deixar algumas coisas então, como está, tia Nastácia? Que legal! Alguma coisa serviu, muito bom, tia Nastácia! E assim termina a nossa história da reforma da natureza. Um abraço apertado para todos vocês e até semana que vem. E um grande beijo. Tchau, tchau!